Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Porém, não tem campeonato nenhum em curso, mas já surgiu a notícia que o primeiro campeonato aí está para começar, que é o campeonato alemão. E é disso que a gente vai falar agora aqui no canal Resenha com Magalhães. Depois de algum tempo parado aí, uns 3 ou 4 dias, sem colocar vídeo nenhum por causa de um problema técnico, problema de internet. Sim, problema de internet, não é só eu, a área inteira ficou sem internet aqui. Parece que agora vai ficar legal, a gente espera também, né? Principalmente nesse período que a gente está, ficar sem internet, aí que você fica incomunicável mesmo, fica parecendo um homem das cavernas. Mas a gente espera que de jeito, a gente vai tentando acompanhar através da internet do celular, que por sinal é um cocô, mas a gente vai vendo assim mesmo, vai tentando de um lado ou de outro, ver algumas notícias, e uma das notícias que me chamou a atenção é essa do futebol na Alemanha voltar o dia 15 de maio, 22 de maio, pelo que foi falado pela imprensa e lá na Alemanha. Vi isso também tanto na imprensa quanto através do nosso WhatsApp, eu vi o pessoal comentando. Nosso WhatsApp, que não podemos esquecer, que é o 022 9922 54512. Vai lá, pede para adicionar, eu te adiciono lá no nosso WhatsApp lá. Se for torcedor nordestino, eu te coloco no grupo do Nordeste, se você quiser. Se for torcedor do Furacão, eu te coloco lá no grupo do Furacão. E se for torcedor de outro time, tá beleza. Até criar uns 10 membros de uma equipe, uns 10 torcedores de uma equipe, aí eu faço um outro grupo para essa equipe específica. Então, depois desse tenebroso inverno aí que eu passei sem internet, não posso esquecer de mandar abraço pro meu amigo Adriano, da Seguralta, que tá com a gente aqui no canal, Seguralta, corretora de seguros, faz parte, uma das unidades da AB Barros, corretoras de seguros, uma das maiores do país. Você tem seu carro, a sua moto, previna-se. Melhor prevenir do que remediar. Faz o seguro, faz uma cotação, liga para o Adriano de Salvador, torcedor do Bahia. Liga para ele, troca uma ideia. Ah, mas eu estava pensando em financiamento. Pá, fala com o Adriano. Pô, eu estou pensando em um consórcio. Fala com o Adriano. Trabalha lá com mais de 30 bancos, então ele vai te dar o caminho das pedras, vai te direcionar, desenrola com ele. Liga para o Adriano, o telefone tá aqui em cima, no slogan da Segural, também tá na descrição do canal, também tem o link, entra no link lá que tu vai cair no cotação direto, tu manda lá para ele com o seu e-mail, que ele desenrola com você, tá? Segural. E não podemos esquecer nunca dos nossos amigos, que está sempre aqui com a gente, e eu fico acompanhando também. Meus amigos do canal 2x1, o Wendel e o Ronexon, um grande abraço. Meu amigo Celestial Miranda, que vira e mexe, a gente consegue se falar pelo celular, mesmo com a minha internet muito ruim, eu estou conseguindo falar aos poucos com o Celestial Miranda. Celestial, um grande abraço do canal Celestial Miranda também. E o meu amigo Washington, do canal Bahia na Europa. Então vamos lá, galera. Mandar um abração. Fala, Caio. Caio, lá da Austrália. Rapaz, a Austrália já vai voltar às aulas. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falar do futebol da Alemanha, eu vou falar da Austrália, vou falar do Brasil, vou falar de alguns outros lugares, para vocês entenderem meu ponto de vista e não achar que eu sou pessimista. Não é isso, não sou pessimista, eu sou otimista. Só não sou cego. Não sou cego. Então vamos lá, galera. Futebol na Alemanha já tem data, mais ou menos certo, é dia 15 de maio, dia 22 de maio. Futebol na Alemanha já estão treinando desde abril, vão lá treinando. Futebol portões fechados. Parece, agora não vou me recordar os nomes, tá? Que foi falado na Alemanha, um dos poderosos da Alemanha falou, olha, a Alemanha vem de 10 anos de crescimento e essa pandemia pode colocar a Alemanha num processo
complicado para retomada de crescimento, independente de que lado político a galera lá esteja, todo mundo olhou para a mesma direção. Por quê? Porra, a Alemanha tem que começar a se movimentar, filho, porque senão vão entrar numa recessão e talvez para sair vai ser complicado. E pode ser o maior problema econômico da República da Alemanha. E aí? Faz como? Então mesmo posição, oposição, como é que... Aqui tem posição, oposição, central, centro-esquerda, aqui tem uma porrada de coisa, eu não sei como é que é na Alemanha, mas deve ter oposição também. Porra, mas todo mundo olhou pro mesmo lugar. Opa! Se é pra brigar, vamos brigar com a vaca gordinha, né? Brigar com uma vaca magra? Não. Então vamos brigar com uma vaca gordinha. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eles querem quase que matar a vaca, para quando a vaca estiver quase morrendo, ele tentar fazer a vaca engordar de novo para poder pegar um leitinho. Aqui no Brasil, vou falar de novo, é a minha opinião. Aqui no Brasil, os políticos, a política aqui do Brasil é o seguinte: quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Tem que destruir. A política aqui do Brasil parece a política lá da época do faraó. Tem o faraó. Tô aqui. Construí uma porrada de coisa. Morri. O outro que assumiu o meu lugar quebra aquela porra toda e começa de novo. É mais ou menos assim aqui no Brasil. Mais ou menos assim. Mas lá na Alemanha, que deve ter seus problemas políticos também, mas todo mundo olhou o mesmo lugar e falou: meu irmão, temos que fazer alguma coisa. E a volta do futebol, lá na Alemanha, vai simbolizar como uma batida de martelo de quê? O coronavírus aqui está controlado. O coronavírus aqui está controlado. Porque na Alemanha, foi um dos países europeus que melhor teve seus problemas, mas que melhor conseguiu conduzir a pandemia. Então, eles já passaram do tal do pico, que aqui no Brasil ninguém sabe quando é, né? O pico era em março, o pico foi para abril, agora o pico é em maio, daqui a pouco o pico é em junho. Que é um barata voa do cacete. Barata voa. Mas lá parece que o pico já foi e já está diminuindo bem. Então a volta do futebol é uma batida de martelo que, olha, está controlado, a gente está começando as coisas. E lá está começando mesmo. Está começando mesmo a reabrir as coisas. Escolas, isso e aquilo, está começando a voltar à vida ao normal mesmo. E não é só na Alemanha. Eu conversando com meu amigo Caio, que mora lá na Austrália, ele me passou a mesma informação. Que lá na Austrália, meu amigo Caio, se eu tiver errado, depois você entra, pode entrar até no grupão e me corrigir, não tem problema. Se eu não tiver enganado, você falou para mim que no dia 11 de maio parece que volta às aulas na Austrália. Não sei se vai voltar todo mundo, se vai voltar aos pouquinhos, eu acho que se eu não tiver enganado, o Caio falou que vai voltar às aulas, mas vai voltar em grupos pequenos, mas vai voltar, já está voltando. Por quê? Porque está se controlando. Então, em muitos países já estão voltando aos poucos as coisas. Na Alemanha, que a gente está falando aqui também. Então, é muito bom para o mundo do futebol, porque a Alemanha voltando é um parâmetro para o restante. Porque vai estar todo mundo olhando quais são os procedimentos que a Alemanha vai tomar, quais são os caminhos que a Alemanha vai tomar para a volta do futebol, com o número, parece, se eu não estiver enganado, tá? Porque depois me corrige, pode me corrigir sem problema nenhum. 300, no máximo 300 pessoas por jogo, contando com comissão técnica, policiamento. Os jogadores ficam
em um isolamento. Não vai ser culhão. É isso que eu tô falando, que eu tô começando a falar, que o brasileiro aqui no Brasil começaram a ficar feliz. Eu quero ver aqui no Brasil fazer esse isolamento com jogador de futebol. Eu quero ver fazer esse isolamento com jogador de futebol aqui. Então, parece que eles vão fazer os exames do coronavírus direto, eles familiares, mas eles vão ter que ficar de um isolamento de um jogo para outro. Parece que uma semana. Se eles ficarem uma semana de um jogo para o outro, porra, eles não vão voltar para casa, irmão. Eles só vão fazer aquilo. Parece que vai ter um isolamento legal, ou seja, estão se fazendo todos os procedimentos para a volta do futebol lá. Só o primeiro detalhe, meu amigo torcedor, que também ficou animado, igual o CBF ficou. Bom, em primeiro lugar, uma questão cultural. Uma questão cultural. Aqui no Brasil, por cultura, nada leva muito tempo. Aqui tudo parece que é de vidro. Tudo se quebra muito rápido. Porque é uma questão cultural. Na Alemanha, acredito eu, que eles vão conseguir fazer esse isolamento para terminar o campeonato alemão. Porque lá eles não vão começar, eles vão terminar. Eu acho que falta 20 rodadas, se eu li errado. Acho que volta isso. Mas eles vão terminar o campeonato. Eles não vão iniciar. Então, eles vão fazer todo um protocolo, e provavelmente um protocolo rígido, para terminar o campeonato. Já é diferente do nosso aqui. Não é diferente para o regional. Para o nosso regional, seguindo o protocolo que provavelmente a Alemanha vai mostrar para o mundo, vai dar para terminar o nosso regional. Agora, para fazer esse protocolo para o Campeonato Brasileiro, eu não acredito. Tá? Eu não acredito. Acredito para terminar os campeonatos regionais, para terminar a Copa do Nordeste, acredito. Para começar o brasileiro, não acredito que o futebol brasileiro vai conseguir manter esse protocolo 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Não acredito. Minha opinião. Então a Alemanha vai começar com um protocolo rígido e que o mundo inteiro vai estar olhando. Porque se der uma cagada na Alemanha, esquece, filho. Não vai ter mais futebol em lugar nenhum. Principalmente aqui no Brasil. Que tá todo mundo olhando, né? Pra lá. Então vamos lá. É muito bom voltar ao campeonato alemão? É. A gente tá com saudade do futebol. Vai ser um parâmetro para todo mundo. Agora, o brasileiro se animou? Se animou. Eu me animei? Lógico. Me animei. Pô, legal. Vou ver um futebol. CBF se animou. Só que o Brasil não é a Alemanha. Tá longe. O Brasil tá longe. Não tô falando que o Brasil é uma merda. De vez em quando até acho. Mas não tô falando isso. Tá? Porém, eu já falei diversas vezes. O Brasil são vários países aqui dentro. O Brasil são vários países aqui dentro. Nós temos municípios que tá tudo fechado. O tal de lockdown, né? Tem estados que terão bairros todos fechados. Estou falando de Rio de Janeiro. Provavelmente o município do Rio de Janeiro vai ficar todo fechado. E os outros municípios não. A gente não está falando de estado, até porque não tem como. O estado do Rio de Janeiro, lockdown no estado do Rio de Janeiro todo. Esquece. Esquece. Não tem gente suficiente para essa fiscalização. Nem aqui, muito menos em São Paulo.
também está querendo fazer. Então vai fazer em determinados locais. Como até o ministro da Saúde parece que falou isso. Então temos municípios que vão ficar 1, 2 semanas tudo fechado, tudo fechado. E grandes centros como o de São Paulo e do Rio. Temos no norte, nordeste, municípios fechados. Temos no sul a coisa mais tranquila. Ou seja, não dá para a gente pensar aqui no Brasil que a Alemanha vai começar em maio, que o Brasil tem alguma chance, minha opinião, alguma chance de voltar alguma coisa em maio. Eu vi aqui no Rio saiu um monte de ano. Ah, olha, de repente no final de maio já temos o campeão carioca. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Porque, não, olha, o governador disse até o dia 15, depois do dia 15 o quê? Os times voltaram a treinar aos pouquinhos, ele já está pensando em parar o Rio inteiro, então vai parar os treinos de novo. Então, irmão, meu amigo torcedor, é bom pra gente que vai ver futebol. Mas pro dirigente, igual eu tô vendo um monte de dirigente entrando em pânico. Tava até vendo o dirigente do Bahia falando que é muito bom o presidente do Bahia, um dos melhores atualmente. Muito preocupado. Então, meu amigo, futebol brasileiro, quando começar, e acredito eu que deva começar pelos regionais, e deva começar pelo sul do país, eu acredito que talvez no sul do país possa começar alguma coisa em maio. Lá pro final de maio, tipo Santa Catarina, possa começar. Rio Grande do Sul, talvez possa começar. Agora, Sudeste e Nordeste, esquece. É de junho pro final de julho. Minha visão de tudo que está acontecendo politicamente aqui no Brasil. De junho para julho. Tá falando de quê, Magalhães? De campeonato regional? Também. Eu não tô nem cogitando ainda, meu amigo, o campeonato brasileiro. Não tô cogitando o campeonato brasileiro. Esse parâmetro de ver o campeonato alemão voltar me anima pro término dos regionais, mas não me anima pro início do campeonato brasileiro. Porque o protocolo que eles vão seguir lá é para término de campeonato. É um protocolo para término de campeonato. É para um período bem menor. Bem menor. Eles não vão realizar o campeonato alemão inteiro. É uma parte do campeonato alemão para acabar. Então, você não pode pegar esse protocolo da Alemanha e colocar no campeonato brasileiro. Aqui não vai cumprir. Porque aqui não se cumpre porra nenhuma, né? Aqui não se cumpre Constituição, aqui não se cumpre merda nenhuma. Aqui é uma zona. Esse negócio de os poderes harmônicos, independentes, se casada. Aqui não está funcionando isso. Já funcionou. Hoje não funciona. Mas era para funcionar, mas não funciona. Tá na Constituição que tem que funcionar, mas não funciona. Não está funcionando, pelo menos neste período. Então, eu acredito que esse protocolo da Alemanha possa servir para a gente terminar o nosso campeonato regional. Agora, como parâmetro do campeonato brasileiro, vai ter que se esperar um pouquinho. Vai ter que se esperar algum campeonato de porte iniciar. Porque se depender de protocolo aqui do Brasil para começar o Campeonato Brasileiro, amigo, eu não tenho bola de cristal, mas tem tudo para dar merda. Tem tudo para dar errado. Tudo. Por quê? Porque
Porque tem política no meio. Aonde tem política, destrói. Entrou política, destruiu. A gente sabe que temos políticos em tudo quanto é lugar. É por isso que muita coisa não dá certo, porque tem política no meio. Mas no futebol hoje, e com o que está acontecendo, a política está muito forte. E a política está toda retalhada. O município fala uma coisa, o Estado fala outra e a União fala outra. Ninguém se entende. O judiciário fala uma coisa, o executivo fala outra, o legislativo fala outra, o legislativo quer mandar no judiciário, o judiciário quer mandar no executivo, o executivo... Ou seja, tá uma bagunça. Que sempre foi, mas tá mais. Não estou desrespeitando ninguém, respeito todas as autoridades, mas que tá uma bagunça, tá. Não tá cada um no seu quadrado. E no futebol não é diferente, ele entra nesse pacote, pô. O futebol entra nesse pacote. Infelizmente, é uma pena. Queria eu, o Brasil, já tá pensando igual a Austrália, onde meu amigo Caio tá, lá na Alemanha. Mas, infelizmente, aqui cada poder tá puxando para um lado, filho. Eles estão pensando nas eleições. É por isso que não vai dar certo. É por isso que provavelmente o Brasil vai ser o último país do planeta a se livrar da pandemia. Talvez o Brasil seja o último país. O último país. E talvez o Brasil seja o que tenha mais mortes no planeta. Infelizmente. Não acredito, porque temos aqui muitos mortos, infelizmente. Pô, mas tem país aí com 25, 30, 32 mil mortos. Por... A gente não pode. Eu não consigo imaginar o Brasil com essa quantidade imensa de mortes. Pelo amor de Deus. Os políticos daqui têm que, pensar. Quer dizer, não dá político pensar. Foi mal. Mas vamos lá. Então, amigo, futebol alemão voltar, legal. Mas pra mim não é parâmetro pra nego fazer festa. Ei! Pode ficar animado em relação a regional. Campeonato brasileiro, não dá para pegar os parâmetros que vão ser usados. Quer dizer, lógico, vai pegar alguns parâmetros do futebol alemão. Lógico, vai todo mundo pegar. Mas não dá para usar todo o protocolo do campeonato alemão aqui no Brasil. Porque a cultura é diferente, o país é diferente, o deslocamento é diferente, é tudo diferente. Tudo diferente. Mas é uma boa a volta do futebol. Essa é minha opinião. Te deixei triste? Fica triste não. Você não precisa concordar em nada comigo. Mas eu já fico feliz se pelo menos os estaduais voltarem. Um abraço, até mais. Fui, tchau!